Olá, bem-vindo à oficina de arte Monga, a Mulher Gorila. Nós temos a intenção de ensinar duas técnicas para vocês, para que vocês façam uma apresentação, pode ser mais simples, não precisa ser tão sofisticada como a que eu fiz, mas para vocês aprenderem as duas técnicas. A primeira técnica seria o truque de transformação de uma mulher em um gorila, que é muito comum nos parques e circos do Brasil. A segunda técnica seria stop motion, que é a movimentação de objetos inanimados, objetos parados. No caso, eu vou usar um dos bonecos aqui para fazer ele se movimentar, para vocês terem a sensação de que ele está vivo. Essa é a ideia. Vocês podem fazer isso com os objetos que vocês pretendem usar na oficina, no resultado da oficina de vocês. O que vocês vão precisar para fazer esse truque? Basicamente, nós vamos precisar de duas caixas de papelão, um spray preto, uma tinta de spray preto para você pintar a parte interna, ok? Isso é importante. Tem que estar escuro para dar o efeito, senão não funciona. Dois bonecos do mesmo tamanho, de preferência. Eu tenho aqui um gorilinha e tenho também uma boneca, uma menina, né? Os dois, percebam, eles estão na mesma escala. Isso é importante, que a escala seja muito próxima, né? Não pode ser em escala diferente, senão não dá certo o truque, ok? Para dar a impressão realmente de que um está se transformando no outro. Quem já foi no Beto Carreiro World deve ter visto lá Monga, a Mulher Gorila. É um truque bem bacana, muito divertido, que eu recomendo que vocês conheçam. E aqui eu estou ensinando o truque de como que eles fazem isso lá, né? Esse truque já está sendo divulgado em vários lugares, por isso não há problema. Mas é um truque muito interessante, ele é um truque de ilusão de ótica que foi inventado. Na verdade, ele foi inventado nos idos de 1600 por um italiano, um cientista italiano. Posteriormente foi divulgado bastante por dois outros cientistas, né, que daí sim traziam o efeito fantasma nos teatros, por isso Ghost Pepper, né, Pepper's Ghost. E o Pepper's é o sobrenome do cientista que desenvolveu e divulgou bastante esse truque, né, em shows que ele fazia na Europa e nos Estados Unidos. Então esse truque ele ficou bem conhecido. Até hoje é usado no parque da Disney, com fantasmas que aparecem lá, e é muito legal. Ele realmente dá um realismo assim pro fantasma, né? É um negócio bacana. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, não precisam ficar presos vou transformar uma menina, uma boneca num monstro. Não há necessidade de fazer isso. Se vocês quiserem, pode fazer dessa forma. Mas eu recomendo que pensem em outras coisas também. Tipo, eu vi uma vez que era um bonequinho que o rapaz tinha um esqueleto do mesmo tamanho, então ele fazia o esqueleto dar a impressão que estava aparecendo no boneco, para dar a impressão que ele era transparente e você via o esqueleto dele. O fantasma também com um pedaço de pano, com um lençol pequeno. E a escala também não precisa ficar presa à escala que eu estou mostrando para vocês. O problema de você usar bonecos maiores é que você também vai precisar de um vidro. E sem o vidro você não consegue fazer o truque. E o vidro, percebam, eu, por exemplo, usei esse vidro grande, né, que é proporcional ao tamanho dos bonecos, né? Percebam, ok? Ele tem que estar proporcional, senão o efeito não dá certo. Então o vidro ele tem que ser um pouco maior do que os bonecos. No meu caso aqui eu usei uma tampa eu reaproveitei, né? É uma tampa de fogão, né? Isso é importante, né? Usar material reciclado, papelão também, né? Material reciclado. Eu aproveitei esses materiais para poder montar com durex, com coisas bem simples, né? Até para vocês não gastarem e se animarem de fazer esse truque que não é difícil de fazer. Se vocês conseguirem todo esse conjunto de coisas, a única coisa que vai ficar faltando é uma fonte de luz. A fonte de luz pode ser uma lanterna potente, ok? Que vai ser necessário para fazer o truque. Ou vocês podem usar um celular mesmo, né? A lanterna do celular de vocês. O problema é que eu gostaria que vocês filmassem o resultado da nossa oficina, para vocês mostrarem para nós, né? Para que eu possa, inclusive, colocar como retorno, né, do meu curso. Eles pedem que as pessoas tentem fazer em casa esse truque
com o material que vocês puderem conseguir, né, relacionado a isso que eu coloquei, né. Não precisa fazer uma apresentaçãozinha como eu fiz aqui, né, eu fiz uma entrada, coloquei, eu imprimi, na verdade, eu montei em Photoshop e imprimi um visual, né, para ficar uma coisa mais bonitinha. Mas vocês não precisam fazer isso, só se vocês puderem e quiserem, tiverem condições. O interessante é fazer o truque da caixa, que depois eu vou mostrar a caixa por cima também, para vocês verem a divisão, como é que fica. Né, eu vou filmar de cima para baixo, daí vocês vão ter uma ideia. É um L, na verdade. É uma caixa maior, que eu usei aqui nesse pedaço, e uma outra menor que eu emendei nessa maior. E o vidro ele fica em 45 graus em frente à porta. Um dos bonecos fica atrás do vidro, no caso aqui eu coloquei o gorila, e o outro boneco, a menina, no caso eu coloquei escondida nessa salinha menor aqui. Né? O truque ele só funciona se você fizer dessa forma, usando esse ângulo, né, eu tentei fazer dentro de um quadrado e só perdi meu tempo, não deu certo, né? Mas se vocês fizerem dentro de um L fica perfeito, né? E pintado de preto por dentro para não dar reflexo e não estragar o truque, ok? A câmera que vocês vão gravar, pode ser um celular também, vocês têm que posicionar ela nessa direção aqui, que fique de frente pro vidro, e que filme, no caso, a princípio, o gorila. Quando vocês usarem a fonte de luz, no caso aqui eu vou ligar a luz do meu celular para a gente poder ter uma noção de como que funciona. Né? Então a luz está ligada, eu vou colocar a fonte de luz em frente à boneca, a menina no caso. Né? E ela vai ficar iluminada, e bem devagar, mas bem devagar mesmo. Tá? A ideia é levar quase um minuto para você mudar o ângulo de luz da menina para o gorila. E no meu caso aqui, como eu tenho um negócio acima do vidro, eu vou ter que fazer dessa forma. E daí eu vou iluminando aos pouquinhos o gorila e tirando a luz da mulher. Aí a câmera que vai estar filmando aqui, ela vai estar pegando primeiro o reflexo da moça, que estava com a fonte de luz, por conta de ser tudo escuro, ele funciona muito bem. E depois ele mostra mais o gorila. Dá a impressão que ela realmente se transformou no gorila, é bem interessante. Claro que você tem que tomar cuidado de colocar o gorila no mesmo ângulo da moça. Dá para fazer uns testes antes, né? E daí você posiciona, eles têm que ficar na mesma altura, tudo isso você pode corrigir, inclusive, se não der certo. Entendeu? Eu já mostro para vocês como é que faz isso. Depois você volta lentamente, levando mais ou menos um minuto de novo, né? Se você fizer muito rápido, dá para perceber o truque, por isso que tem que ser bem lento, ok? Na verdade, o truque, quando ele é feito nos parques, eles têm uma fonte de luz em cima da boneca e outra fonte de luz em cima do gorila. Essas duas fontes de luz, elas têm um dimmer, que é um aparelho que você aumenta e diminui a intensidade de luz. Eles usam esses dimmers para poder fazer esse truque. Também, é claro que é bem mais interessante, bem mais eficiente, mas não há necessidade de ter um dimmer para fazer esse truque. Vocês podem fazer ele simplesmente usando esse movimento que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ok? Ilumina primeiro o gorila, aliás, a moça, perdão, faz ela se transformar no gorila, você vai iluminar ele depois. E depois você vai voltar, obviamente, aí você vai novamente tirar a luz do gorila e colocar a luz na menina para que ela volte a ser mulher novamente. O legal disso é que existe um áudio no YouTube, né, que eu vou utilizar no final, vocês vão ver a apresentação feita, como que ela ficou, o resultado, com um áudio original de um desses parques que eu encontrei no YouTube, para vocês terem uma noção do realismo da coisa. Claro que daí com som, com um barulho de rosnado do gorila, gritos da mulher, fica bem mais eficiente. E também tem o pessoal saindo correndo no parque, lá nos parques que eles filmaram, né? Deixa eu só apagar a luz aqui do meu celular para não gastar bateria. E vocês vão ficar bem impressionados assim com o realismo. Fica bem bacana o resultado final, ok? Bom, o stop motion, eu acredito que seja até mais fácil, mas no caso de vocês, eu imagino que vocês vão usar bonecos parados, como essa bonequinha aqui. Então ela não tem muito movimento, ela tem poucos movimentos. Ela consegue movimentar o braço, né, e eu acho que nem as pernas ela mexe, nesse caso da minha aqui. Mas se você estiver usando uma Barbie, alguma coisa assim que é um pouco maior, aí elas se movem melhor. Mas eu recomendo que vocês usem bonecos menores, tá? Que fica mais fácil para fazer o truque. Vocês não vão gastar tanto papel, vocês vão poder usar uma caixa só, desmanchando ela e fazendo o L.
Vocês vão gastar menos tinta, que eu gastei praticamente um tubo de tinta aqui para poder fazer de spray, né? E também vão usar um vidro menor, então fica mais fácil. Vocês podem usar vidros pequenos se forem bonecos pequenos. Tá? Quem tem Playmobil, por exemplo, pode fazer com um bonequinho de Playmobil que funciona também. Também dá para transformar um objeto em outro, né? Sei lá, vocês podem inventar 1000 coisas aí vai de vocês. Ou podem fazer o efeito fantasma mesmo, que seria aparecer, colocar um ambiente onde tem vários bonecos, por exemplo, conversando e fazer um fantasma de um boneco aparecer no meio dos outros, né? Então aí vai da criatividade de cada um, ok? Vocês vão fazer o que vocês quiserem, vocês não fiquem presos ao que eu estou fazendo, ok? A ideia aqui é ensinar o truque e vocês usarem esse truque para desenvolver outras formas. O stop motion, no meu caso, eu vou usar esse boneco, que ele já é feito para stop motion mesmo, ok? Ele se movimenta os braços e as pernas, ele movimenta os olhos, a cabeça, ele movimenta praticamente tudo. Ele foi feito por um artista aqui de Guarapuava, o Jonathan. Ele faz esse tipo de boneco de stop motion já há alguns anos. Eu já tive a oportunidade de aprender a fazer com ele também. A gente chegou a trabalhar num curta de stop motion, onde nós apresentamos alguns bonecos, alguma história de terror aqui em Guarapuava, bem legal. E nesse caso aqui eu vou fazer só uns movimentos simples, tá? Para vocês terem uma ideia. Para fazer um movimento de 1 segundo são 22 fotografias que a gente utiliza. Então você tem que ir movimentando bem devagarinho o boneco que vocês têm. E quando chegar em cima você tem que estar, quando ele estiver com o braço aqui em cima, tem que ter pelo menos 21 fotos. Depois que você junta essas fotos num programa de edição, tem que ter um software de edição para poder montar o stop motion e depois colocar um áudio para dar mais realismo, ok? O stop motion basicamente é isso. Assim, no caso se você tiver que mexer na altura do boneco para eles ficarem justapostos, né, nos olhos, né, como vocês vão ver no meu caso, eu recomendo que vocês façam. Eu usei fita cassete aqui, né? São fitas cassete, que eu coloquei 2 juntas. Eu só fiz um pacotinho escuro para ficar preto, para não dar reflexo, para não estragar o truque. E usei para aumentar a altura do gorila, no caso, porque aqui, no meu caso, os bonecos eles não estavam direcionados corretamente, então eu estou tentando arrumar isso, ok? Tudo você dá um jeito de corrigir e arrumar, beleza? Então agora vocês vão ver o trecho da edição já pronto e depois eu aguardo o resultado vendo os truques de vocês, tá? Postem no YouTube como eu fiz. Mandem o link para mim. Se vocês não quiserem que se torne público, não tem problema, manda o link só para mim, né? Eu posso colocar meu e-mail também. E vocês daí podem me enviar o resultado para eu ter uma ideia do que vocês fizeram, e até fazer uma pequena avaliação, enfim, passar para vocês como que foi o resultado, até porque eu tenho que mostrar pelo menos fotografias do resultado dos trabalhos que vocês fizeram, baseado na explicação que eu dei, ok? Eu vou fazer mais uma em cima da minha fala, vocês vão ver algumas imagens com detalhes de tudo isso que eu estava narrando, né? Inclusive uma rápida história de como que surgiu esse efeito tão bacana de ilusão de ótica lá nos idos de 1600. Pepper's Ghost foi batizado dessa forma em homenagem ao seu divulgador mais popular, o cientista britânico John Henry Pepper, que, observando outro cientista, Harry Dix, em 1860, aperfeiçoou a técnica. Mas foi só no século XVI que esta ilusão de ótica foi originalmente descoberta pelo então cientista italiano Gian Battista della Porta. É importante salientar que esse truque, além de transformar uma espécie de metamorfose, né, também foi utilizado para criar fantasmas e afins devido à sua transparência em teatros e cinemas por um bom período. Ainda é utilizado, como eu já falei para vocês, em parques como o Beto Carreiro World e a Disneylândia, onde continua fazendo sucesso com novas gerações que não conhecem. Dentro dessa técnica, me chamou a atenção a atração Monga Mulher Gorila, conhecida por seu aspecto grotesco, resquício de apresentações circenses de circos de aberrações, e batizada no Brasil pelo empresário paulista Romeu Del Duque, em 1970, de Monga, quando fez muito sucesso nesse período no Parque Play Center em São Paulo.
O espetáculo era conhecido desde a década de 50 nos Estados Unidos, como a Mulher Gorila, e vários nomes foram sugeridos por lá, como Gamora, por exemplo. Historicamente, relaciona-se a inspiração de origem das mulheres macacos circenses à índia mexicana Julia Pastrana, que, de acordo com Bodelson, nasceu em 1834. Ela era portadora de 2 doenças congênitas, hiperticose e hiperplasia gengiva, que lhe davam um aspecto simiesco. Por conta disso, em 1854, começou a viajar em circos de horrores, lá nos Estados Unidos conhecido como sideshows. Ficou inicialmente conhecido no mundo dos espetáculos grotescos como Maravilha Híbrida ou Mulher Urso, apresentando-se no Gothic Hall na Broadway. A segunda técnica, não menos peculiar e atraente, consiste da técnica de animação conhecida como stop motion, onde se cria movimentos para objetos inanimados utilizando fotografias. Arte visual constantemente utilizada nos cinemas e em videoarte. Por um bom tempo, desde os primórdios do cinema, foi a principal responsável pelos efeitos visuais em filmes fantásticos e de ficção científica, principalmente nas mãos do artista Ray Harryhausen, que criou muitos bonecos de animação para inúmeros filmes. Atualmente podemos citar filmes do diretor mundialmente conhecido, o americano Tim Burton. Também A Fuga das Galinhas é um filme bastante conhecido nessa área do stop motion. Eu também gostaria de fazer um adendo, que seria um agradecimento a 2 pessoas que me ajudaram bastante. A minha esposa Kelly Gannon, que me deu a ideia de trabalhar com a Monga Mulher Gorila, né, que nós conhecemos lá no parque juntos, né, no parque do Beto Carreiro. E ao meu amigo, o Jonathan. O Jonathan, ele é um artista aqui de Guarapava, que ele faz esses bonecos, né, de stop motion. E ele me emprestou gentilmente justamente o gorila que eu precisava, né? E também ele me arrumou esse vidro que eu mostrei para vocês, né? Esse vidro, ele tinha 2 na casa dele, até no dia que eu fui buscar, ele pediu para me escolher, eu escolhi este. E 1 minuto depois, ele mal entrou em casa, o outro, por conta do frio aqui de Guarapava, acabou estourando na mão dele, né? E ele acabou ficando sem um deles. Até eu falei para ele que se ele precisar emprestar, se ele quiser tentar fazer esse truque, eu empresto agora o que ele me deu, né? O presente que eu ganhei dele. Então eu queria agradecer muito, que o Jonas sempre foi parceiro e amigo nos nossos projetos que fazemos em conjunto, como os stop motion. E também queria agradecer, né, ao meu curso, né, porque graças ao curso de artes visuais da Uninter, eu acabei me empolgando para fazer vários projetos interessantes e aprendi muita coisa neste curso. Então muito obrigado a todos. E naturalmente agradecer também àqueles alunos que, no caso, pessoas que estão assistindo no YouTube essa oficina e que estão participando, estão procurando participar de alguma forma, tentando fazer esse truque em casa, ok? E me mandando o resultado para a gente poder fazer uma avaliação e ter um resultado, enfim, ver o retorno que a oficina conseguiu. Muito obrigado. Atenção, senhoras e senhores. Vamos dar início ao espetáculo mais aterrorizante da Terra. Recomendamos às pessoas com problemas cardíacos que não assistam às cenas a seguir. Monga, a incrível mulher gorila. Esta é Bela, uma belíssima jovem que demonstra não apresentar perigo algum. Ela se movimenta provando a todos que é viva e real. Cumprimente o público, Bela. Bela, prepare-se agora para a sua transformação. Feche os olhos, Bela, e adormeça. Durma profundamente. Leve seus pensamentos para outra dimensão, para o mundo do além, para o espaço infinito, para o mundo distante, aquele mundo ao qual você pertence, Bela, onde só você e mais ninguém pode penetrar. Observem, senhoras e senhores. Cabelos e pelos vão tomando conta do corpo dessa bela jovem.
E lentamente ela vai se transformando de moça a monstro. Olhem! Olhem! Que coisa horripilante! Os grandes cientistas afirmam: o homem é o último remanescente dos monstros que habitaram o planeta bem antes do dilúvio e de nossa era pré-histórica. E agora, a transformação parcial. Metade mulher, metade gorila. Ela está totalmente adormecida, sem saber o que está se passando. Ela se transforma. E notem, senhoras e senhores, dos pés à cabeça, o que ocorreu com a jovem. Totalmente transformada neste monstro, neste gorila. Mas agora nós vamos comprovar que ela tem vida. Fera! Desperte, fera! E observe que ela se movimenta. Se bate de um lado para o outro procurando uma saída que não encontra. Calma, Monga! Ela está voltando, senhoras e senhores! Ela está voltando! Isso, Monga! Senhoras e senhores, agora não há mais perigo. Aí está ela, totalmente imóvel, paralisada. Vamos fazer agora com que ela volte a ser como era antes. E notem que os negros cabelos e pelos começam a cair e desaparecer de seu corpo. Senhoras e senhores, ela vem voltando, passando agora de monstro a moça novamente, ficando normal outra vez. E ao passar dos segundos, se desfaz a horrível metamorfose. E aí está a Bela, em seu estado normal. Vamos outra vez despertá-la. Bela, desperte! Agradeça ao público! E assim, senhoras e senhores, encerramos mais uma fantástica apresentação de Monga, a incrível mulher gorila.